Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta quinta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. De segunda a sexta-feira, às 6h57 da manhã, você tem um encontro marcado com o Reflexão e Vida. Aqui nós trazemos sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. E não será diferente hoje. Hoje nós vamos mais uma vez trazer uma porção da Palavra de Deus, refletir na Palavra de Deus e tirar lições práticas para a nossa vida. Mas antes de começar a nossa reflexão de hoje, eu sei que você está aí desejoso por ouvir a palavra de Deus, eu quero pedir para que você me ajude a alcançar mais pessoas. Você pode compartilhar o link desse programa aí nas suas redes sociais e assim nós podemos alcançar mais pessoas com essa mensagem de fé e esperança. Imagine quantas pessoas nós podemos alcançar nesta manhã se você nos ajudar compartilhando esse link aí no status do seu WhatsApp, nos grupos que você participa, enviando também para pelo menos uns 5 a 10 contatos no privado, convidando essas pessoas para receber a palavra do Senhor nesta manhã. Eu creio que essa quinta-feira será um dia de bênção, será um dia onde o Senhor mais uma vez caminhará conosco e nos direcionará em tudo que nós tivermos de fazer. Bom, a nossa reflexão de hoje está no Salmo 119, os versículos 113 a 120. Se você tiver com sua Bíblia fácil aí, você pode pegar, você pode acessar para que nós possamos ler a palavra do Senhor. Eu quero nessa manhã refletir com você sobre a segurança na caminhada cristã. Segurança na caminhada cristã. Vamos ler então a palavra do Senhor que está no Salmo 119, os versículos 113 a 120. E a palavra do Senhor nos diz assim: Detesto a falsidade, porém amo a tua lei. Tu és o meu refúgio e o meu escudo, na tua palavra eu espero. Afastem-se de mim, malfeitores, quero guardar os mandamentos do meu Deus. Ampara-me segundo a tua promessa para que eu viva. Não permitas que eu seja envergonhado na minha esperança. Sustenta-me e serei salvo, e sempre atentarei para os teus decretos. Desprezas os que se desviam dos teus decretos, porque a astúcia deles é vã. Rejeitas como escória todos os ímpios da terra. Por isso amo os teus testemunhos. Meu corpo treme de medo diante de ti e temo os teus juízos. Bom, não existe nada mais gratificante do que andar com Deus, do que servir a Deus, do que ter um relacionamento com Deus, do que caminhar com Deus. Não existe nada mais gratificante do que isso. Mas a verdade é que algumas pessoas acham que servir a Deus, andar com Deus, é sinônimo de não ter dificuldades, de não enfrentar problemas. E isso não é verdade. Mesmo os grandes homens e mulheres de Deus na história da humanidade enfrentaram lutas, enfrentaram problemas, enfrentaram dificuldades. Porque, na verdade, tudo isso é inerente à humanidade. Os problemas, as dificuldades, tudo isso faz parte da humanidade. Os problemas do ser humano. A grande diferença é que quando nós servimos ao Senhor, quando nós conhecemos a Deus e quando nós temos um relacionamento com Ele, nós então entendemos que nós não estamos sozinhos. Nós entendemos que o próprio Deus, Ele caminha conosco, que a presença de Deus é suficiente. A presença de Deus faz toda a diferença na nossa vida. Então, o segredo da felicidade não é não ter problemas, mas é ter Deus na nossa vida. Quando nós temos Deus na nossa vida, Ele nos fortalece, Ele nos direciona,
Ele nos ajuda, Ele está sempre ao nosso lado. Por isso que nós precisamos compreender algumas verdades. Bom, se nós queremos desfrutar da presença de Deus na nossa caminhada, nós precisamos aprender algumas coisas importantes. Eu quero que você anote, se você puder anotar aí no seu bloco de notas ou no seu caderninho, para que nós possamos ter segurança, para que nós possamos desfrutar da presença de Deus na nossa caminhada, nós precisamos entender que o nosso coração, ele não pode estar dividido. Veja que no versículo 113, o salmista diz assim: detesto a falsidade, porém amo a tua lei. Detesto a falsidade. Deus conhece as motivações do nosso coração. Deus vê o que está por trás das nossas atitudes. Deus vê o que está por trás das nossas ações. Então, nós não podemos estar com o coração dividido, nem com o coração com falsidade. Porque Deus, ele nos sonda, ele nos conhece, ele sabe quando nós realmente estamos vivendo integralmente o compromisso com ele ou quando esse compromisso está relaxado. Então, o coração dividido, ele vai ser sempre inseguro e inconstante. Um coração dividido, ele vai ser sempre indeciso. E um coração dividido está sujeito a se vender em troca de qualquer facilidade ou de qualquer benefício. Então, nós não podemos ter o coração dividido. Nosso coração precisa estar integralmente comprometido com Deus, inteiramente comprometido com Deus. Isso é integridade, é estar inteiro, é estar íntegro, inviolável, intacto. É assim que o nosso coração precisa estar diante de Deus. Então, além de nós não vivermos com o coração dividido, mas termos um foco e termos um compromisso verdadeiro com o Senhor, nós também não podemos andar e nos deixar influenciar por aqueles cujo coração não teme ao Senhor, cuja vida não reflete a presença de Deus. Mas a segunda lição que nós podemos aprender a partir deste salmo que nós acabamos de ler é que é através da palavra de Deus que nós obtemos firmeza em nossa fé e em nossa caminhada cristã. Ainda no versículo 13, o salmista diz: detesto a falsidade, porém amo a tua lei. Não é simplesmente detestar a falsidade, não é simplesmente reprovar o pecado, não é simplesmente não concordar com aquilo que não agrada a Deus, mas é amar a palavra, se comprometer com a palavra. Então, a palavra de Deus, ela nos dá firmeza, ela fortalece a nossa vida, ela nos fortalece na caminhada. Então, quem ama a palavra de Deus, naturalmente vai obedecer aos seus ensinamentos. Por que algumas pessoas não obedecem à palavra? Porque não amam a palavra, porque não temem a Deus. Somente quem teme a Deus e ama a sua palavra, vai viver em obediência à palavra de Deus. Vai viver comprometido com a palavra de Deus. E aí vai receber a firmeza, vai receber o fortalecimento que vem da palavra. E uma coisa importante que nós podemos destacar também é que a palavra, ela nos ensina que Deus, ele está disposto a nos dar sabedoria para que nós possamos compreender a vontade dele para a nossa vida, para que nós possamos obedecer a palavra dele. Então, se você está tendo dificuldade de compreender a palavra, peça ao Senhor que lhe dê discernimento, peça ao Senhor que ilumine a sua mente. Peça ao Senhor para que o Espírito Santo abra o seu entendimento e você possa compreender a palavra de Deus e viver de acordo à vontade de Deus. A palavra de Deus nos habilita para realizar a obra de Deus. Por isso o apóstolo Paulo, quando ele escreve ao pastor Timóteo, ao jovem pastor Timóteo, ele diz: olha, procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Manejar a palavra tem a ver com conhecer a palavra, com ter um relacionamento com a palavra, com ter um comprometimento e um envolvimento com a palavra. Não é apenas ouvir falar, mas é conhecer, é meditar, é mergulhar na palavra de Deus. A terceira lição que nós podemos tirar nessa manhã
é de que Deus é o nosso refúgio e nele está a nossa esperança. Deus é o nosso refúgio e nele está a nossa esperança. Os versículos 114 a 117 vão nos dizer assim: Tu és o meu refúgio e o meu escudo, na tua palavra eu espero. Olha que ele já começa dizendo, olha, tu és o meu refúgio e o meu escudo. Eu me refugio no Senhor e eu sei que é o Senhor que me protege. Veja, ele se refere ao Senhor como refúgio, aquele em quem nós podemos nos abrigar, e se refere também ao Senhor como nosso escudo, aquele que nos protege. Aquele que nos protege. E aí ele continua dizendo, afastem-se de mim, malfeitores, quero guardar os mandamentos do meu Deus. Olha que coisa interessante. Primeiro, ele demonstra o seu desejo de guardar os mandamentos. E guardar significa obedecer. Obedecer aos mandamentos, obedecer à palavra. Mas há um detalhe interessante nesse versículo, quando ele diz assim, quero guardar os mandamentos do meu Deus. Ele fala sobre Deus como alguém que ele conhece, com quem ele se relaciona. Ele fala que ele queria guardar os mandamentos do seu Deus. Eu quero guardar os mandamentos do meu Deus. Não é os mandamentos de Abraão, Isaac e Jacó. É os mandamentos não é os mandamentos do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. São os mandamentos do meu Deus. Ele é o meu Deus, em quem eu confio, em quem eu me refugio, a quem eu busco de todo o meu coração, porque eu entendo que é Ele quem dá o sentido da vida, é Ele quem dá o sentido da existência. Então, em Deus nós estamos verdadeiramente seguros. Por isso nós podemos esperar na palavra de Deus. E aí ele continua dizendo, versículo 116, ele diz, ampara-me segundo a tua promessa para que eu viva. Não permitas que eu seja envergonhado na minha esperança. Sustenta-me e serei salvo, e sempre atentarei para os teus decretos. Observe que a todo momento o salmista está demonstrando o seu desejo de obedecer à palavra, de cumprir a palavra, de agradar ao Senhor. E uma coisa interessante que a gente percebe é o seguinte, a paciência e a perseverança são características de quem crê na palavra de Deus. Há muitas pessoas que se desesperam, há muitas pessoas que abandonam os caminhos do Senhor, há muitas pessoas que viram as costas para Deus. Mas essas pessoas agem dessa forma porque não conhecem a Deus. Porque quem realmente conhece ao Senhor vai perseverar ao lado do Senhor, vai ser paciente e vai aguardar a resposta que vem de Deus, a ação que vem de Deus. Como o salmista no Salmo 40 diz, esperei com paciência, esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Nós vivemos numa geração imediatista, uma geração que quer as coisas para ontem. Mas nós não podemos agir assim com o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos buscar conhecer ao Senhor, nos comprometer com o Senhor e fazer a vontade do Senhor. Outra lição que nós podemos tirar nesse texto é que o Senhor ele rejeita aqueles que não lhe obedecem. Isso está nos versículos 118 e 119, quando o salmista diz, desprezas os que se desviam dos teus decretos, porque a astúcia deles é vã, rejeitas como escória todos os ímpios da terra. Querido, Deus te quer próximo dele. Antes mesmo que o ser humano pecasse, Deus já havia dito quais seriam as consequências do pecado. E Deus ele nos quer próximo dele. É por isso que nós não podemos nos deixar dominar pelo pecado. Nós não podemos ser escravos do pecado. Nós temos que buscar viver uma vida que agrada ao Senhor. Porque quem vive uma vida que não agrada ao Senhor vai ser naturalmente reprovado pelo Senhor. Deus, como eu disse agora há pouco, conhece as intenções do nosso coração, as reais motivações das nossas atitudes. Ele vê o que está por trás. Nós só conseguimos ver aquilo que está diante dos nossos olhos, mas o Senhor vê o que está por trás das nossas ações. E por fim, nós devemos temer ao Senhor. Versículo 120 diz, o meu corpo treme de medo de ti e temo os teus juízos.
Nós precisamos entender que Deus ele é santo, ele é justo, e nós não podemos negligenciar a necessidade que temos de viver em santidade diante de Deus e diante dos homens. Ah, mas eu já sou salvo e está tudo bem. Ah, nós vivemos no tempo da graça. Não, viver no tempo da graça não significa dizer que estamos liberados para pecar e para desagradar ao Senhor. Nós temos que ser muito cautelosos, porque nós somos comprados. Cristo nos comprou com preço de sangue. E então, justamente por ele ter pago a nossa dívida, era uma dívida que nós não podíamos pagar, era uma dívida impagável, Cristo pagou com o próprio sangue, ele pagou com a própria vida. Então, não havia nada que nós pudéssemos fazer para que pudéssemos pagar essa dívida, mas Jesus decidiu pagar essa dívida. E a partir do momento que eu entendo que Cristo pagou a dívida que eu não podia pagar, eu devo ainda mais temer ao Senhor, honrar ao Senhor, amar ao Senhor, servir ao Senhor de todo o coração. Portanto, querido, se você quer ter segurança na sua caminhada cristã, é preciso se alimentar da palavra, se basear na palavra, viver de acordo com a palavra de Deus, porque ela é eterna, ela é perfeita, ela é inerrante. A intelectualidade, o conhecimento, a ciência humana é limitada. Mas o conhecimento de Deus, o poder de Deus, a ação de Deus está em toda a terra. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Que nós possamos temer ao Senhor, que nós possamos honrar ao Senhor, que nós possamos, sobretudo, amar ao Senhor de todo o nosso coração, para que nós possamos desfrutar de tudo que o Senhor tem preparado para nós. Que Deus nos abençoe e que esta quinta-feira seja uma quinta-feira de bênção, de paz, de alegria em nossas vidas. Eu quero pedir para que você compartilhe o link desse programa com outras pessoas aí nas suas redes sociais e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas com a palavra de Deus. Deus abençoe, Deus nos conceda uma ótima quinta-feira e, se Deus permitir, amanhã, 6h57 da manhã, temos um novo encontro marcado. Tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.